Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um caso em que o PCC, o primeiro comando da capital, o grupo terrorista que tem lá em São Paulo, o grupo armado, né, a milícia armada que tem lá em São Paulo, tentou entrar em contato com um ministro do STF, o Cássio Nunes, porque um processo de um líder do PCC acabou caindo com o Cássio Nunes e o pessoal do PCC queria bater um papo com ele, queria conversar com ele, né? Lembra quando teve uma gravação da Lava Jato que o pessoal do PCC falava que tinha um diálogo cabuloso com o governo anterior, né? Pois é, né? Eles devem estar com um diálogo cabuloso de novo agora, só que, infelizmente, o Cássio Nunes não faz parte do novo governo, né? E aí eles estão com dificuldade. Eu tenho certeza que se o processo do líder lá do PCC tivesse caído com outro ministro, a situação já tinha sido resolvida. Bom, parabéns aqui ao pessoal do Metrópolis, realmente conseguiram fazer uma reportagem bombástica aqui, porque envolve também, olha só, quem diria, a Embaixada da Rússia, tá? E o buraco pode ser muito mais fundo, eu vou explicar para vocês o porquê desse envolvimento da Rússia nessa história. Mas de qualquer forma, só o fato do PCC ter entrado em contato, tentado entrar em contato com ministros do STF, acende um monte de alerta nessa história, né? Eles tentaram entrar em contato com esse, é possível que já tenham contato com outros, né? E a gente sabe que é possível que tenham mesmo. Essa notícia foi sugerida por Mais Libertário por causa do Peter, peguei a Dilma na 4x4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, parabéns mais uma vez aos repórteres aqui da Metrópolis, trouxeram essa informação aqui sobre o PCC tentando entrar em contato, tentaram, sem sucesso, é importante ressaltar, se aproximar do ministro do STF, o Cássio Nunes, né? Você lembra do papo, né? Do diálogo cabuloso. Vamos tentar estabelecer um diálogo cabuloso com o Cássio Nunes também, né? E não conseguiram, né? Excelente notícia, isso depõe a favor do Cássio Nunes. Aqui, ó. O que aconteceu? O faccionado, o Rodrigo Felício Tiquinho, driblou todas as camadas de proteção da penitenciária de segurança máxima, presidente Venceslau II, no interior paulista, e conseguiu enviar cartas escritas à mão que ultrapassaram os muros da cadeia e chegaram a comparsas que estão nas ruas. Em uma delas, o envio dos manuscritos contaram com a ajuda da companheira de Tiquinho, que faz às vezes de pombo-correio durante as visitas. Ou seja, o cara ele estava mandando informações através da esposa dele, né? E lembra que recentemente o STF proibiu a revista íntima, né? Porque seria vexatória. Não pode fazer revista nas mulheres dos presos, porque é uma coisa muito vexatória, isso e coisa e tal. E agora os presos conseguem mandar cartas para o pessoal tranquilinho, né? Porque elas vão passar por lá, né? Aqui, ó, numa dessas cartas, o faccionado orienta a filha sobre como deveria conversar com o ministro Cássio Nunes Marques. A investigação mostra que, apesar dos diálogos, não há elementos que apontem ter havido qualquer encontro entre o ministro e pessoas ligadas ao Tiquinho. Além da reunião não ter ocorrido, Nunes Marques, como relator, rejeitou 6 pedidos feitos pela defesa do criminoso. Então, ou seja, o trecho de conversa que revela a audácia do Tiquinho envolve uma longa conversa travada entre a filha dele e a companheira que o visitava na prisão por meio do WhatsApp. A jovem afirma à madrasta que quer enviar um recado ao pai. Participei de um jantar com uma embaixada com meu namorado que possui amigos que podem conseguir contato e acesso ao ministro Cássio Nunes, disse ela. E adivinha de que embaixada de que país que é? Embaixada da Rússia, né? Na conversa, a jovem alerta ainda que um amigo ficou de marcar uma reunião diretamente com o Cássio e que daria resposta no dia seguinte, pois a pessoa faria um contato com o Supremo às 14 horas e não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, é impressionante isso aqui, ó. Liderança do PCC tentou se aproximar do ministro do STF através de cartas para influenciar nos processos. Se esse pessoal está fazendo isso, assim, olha só, é lógico que o cara que está na defesa, ele quer fazer alguma coisa, mas a defesa dele já é feita por um advogado. Todos os argumentos jurídicos que ele poderia apresentar, eu tenho certeza que o advogado dele já está apresentando para o Nunes Marques. A questão é que ele quer apresentar algum recado não jurídico, ele está querendo apresentar algum embargo auricular, falar, olha só, quebra o galho para mim que eu faço tal coisa. Ou então, né, se você decidir errado, eu vou matar a sua família, eu vou perseguir não sei quem e coisa e tal, né? Esse tipo de coisa é o que esse pessoal costuma fazer nessa situação, né? Esse é o tipo de embargo auricular que esse tipo de gente costuma fazer e que, bom, infelizmente existe lá no STF sim, né? Lembra, né? O pessoal do PCC falava que tinha um diálogo cabuloso com o governo anterior, né?
Aqui, ó. Integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital tentaram se aproximar do Cássio Nunes no STF. Não conseguiram, mas o pessoal do GAECO conseguiu revelar essa informação. São 683 páginas de um processo investigatório que analisa esse caso, né? Aqui, ó. Chegaram a conseguir uma reunião com uma pessoa que trabalhou diretamente com o ministro. Contudo, perceberam que esse contato não renderia o resultado pretendido, mas que continuariam nas tratativas de conseguir o contato. Olha só, como é que funciona isso lá em Brasília, tá? Isso é uma indústria lá em Brasília. O pessoal quer falar pessoalmente com outro político. Aí consegue alguém que tem o contato do político. Ninguém vai te dar o celular da pessoa, mas vai indicar uma pessoa que consiga chegar lá. Isso é a melhor maneira de você conseguir falar com um político. Não é falando diretamente com o político. O cara não vai te ouvir, ele não vai te atender. É falando com alguém que tem acesso ao político. Isso lá em Brasília tem uma verdadeira indústria disso. Não que você conhece alguém que tem acesso, que é amigo de fulano de tal, né? Para você ter acesso ao amigo, tu já tem que pagar uma grana, isso já dá dinheiro. Não, isso é cobrado, não é de graça, eu tô falando, é uma indústria. Você paga grana para alguém que conhece um amigo de alguém famoso lá em Brasília. É assim que funciona. O pessoal, isso tem valor, essa informação. Você conhecer alguém que conhece alguém. E, de novo, e não é de graça, é caro. E para chegar no amigo, para chegar na pessoa, aí é mais difícil ainda. O amigo vai conversar para chegar na pessoa, você vai ter que pagar para o amigo também, evidentemente, para chegar na pessoa, né? E, enfim, aqui, ó, o STF informou em nota que audiências com advogados são procedimentos normais para ouvir argumentos da defesa, que nesse caso todas as decisões tomadas por Nunes Marques foram desfavoráveis ao PCC, ou seja, não teve a contaminação do Nunes Marques, mas que tentou. E o curioso dessa história é justamente isso daqui, olha só como é que é isso daqui, ó. Estou em Brasília, tive um jantar ontem com o pessoal da Embaixada da Rússia no Brasil, que são amigos do Gabriel, meu namorado. Ele já pediu para ele o contato de alguém para falar com Cássio Nunes. Não disse o que era, só precisava entrar em contato com ele. Esse amigo dele ficou de conseguir uma reunião com ele ou com alguém da confiança dele. Oi, 14 horas o amigo do Gabriel, o amigo de alguém aqui, eles ocultaram o nome aqui, não sabe quem que é, vai passar o que consegue, porque vai falar de manhã com o contato que tem no STF. Avisa meu pai que vou mandar o Telegram assim. Se der, marcar reunião. Olha que legal, pai, consegui fechar um médico muito legal na minha empresa. Ou seja, né, eles dizendo que, né, vão fazer uma chave de código, né, um código para dizer que conseguiu o contato, né? Se não der, eu falo o que aconteceu, mas usando o nome da minha empresa, tá? Combinado, né? Ele deve ter esse tipo de coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa pode chamar aqui qualquer horário, perfeito, mas vai que dá certo, bem mais rápido por esse e-mail. Ou seja, eles estão falando aqui, isso daqui parece que é algum WhatsApp, alguma coisa que eles estão usando. Isso aqui foi extraído pela Polícia Federal, tá? Então pode ser o WhatsApp isso daqui, tá? Porque isso aqui é extraído por aqueles sistemas de invasão de celular, né? O Celebrite, alguma coisa assim que eles usaram para extrair isso daqui. Por isso tem essa interface diferente. Mas isso aqui provavelmente é o WhatsApp, ou então Signal, ou algum outro sistema de conversa desse. Só uma coisa, pergunta para ele se ele tem um advogado de extrema confiança, ou se ele quer que eu pegue um aqui, porque a gente conseguir a reunião precisamos ter uma base jurídica, né? Tem um advogado para formular essa parte. Mas, de novo, se fosse a questão jurídica, o próprio advogado que está constituído no processo já faria isso, né? O que eles estão querendo dizer aqui é que tem que ter um advogado que é para passar o embargo auricular que vai além do jurídico. O jurídico, meu amigo, os advogados dele já fazem esse tipo de coisa, né? Se ele está fazendo esse esquema todo aqui para conseguir chegar no Cássio Nunes, é porque o ponto que ele iria colocar não era jurídico, de novo. Se fosse jurídico, o advogado normal dele do processo já faria isso, né? Tem um advogado para formular essa parte, não posso chegar lá e falar, ó, solta o meu pai, não sei o que lá. Se ele não tiver, eu arrumo aqui alguém para montar mesmo uma tese e deixar bonitinho, mas precisa ser de confiança, porque lógico, porque não é argumento jurídico, é argumento extrajurídico, né? E beleza, e continua aqui. Tem algo para começar a conversa, se ele tiver 1% de dúvida sobre a pessoa, não pode, porque é a nossa maior chance. Ou seja, eles vão tentar ameaçar o Cássio Nunes ou prometer alguma coisa para o Cássio Nunes para soltar o cara, né? Mas ele precisa de um advogado para parecer, para dar uma iminência de que é alguma coisa direito, alguma coisa de legal, né? Então não podemos arriscar com as pessoas que podem prejudicar. Frisa isso aí bem para ele, por favor, né? Frisa bem, pode deixar, estou dirigindo, quando chegando na cidade dele, daí leio tudo que te mando de lá, né? Ou seja, continua a conversa aqui e fala, avisa ele que a primeira pessoa que estamos tentando está tendo um pouco de dificuldade em marcar direto com ele.
Isso é outra coisa. Por que precisa marcar direto com Cássio Nunes? Se fosse um argumento jurídico, meu amigo, coloca no processo, coloca lá no processo, avisa lá no gabinete dele que protocolou alguma coisa, não precisa ter contato direto com o juiz, né? De novo, é porque o que eles querem aqui não é argumento jurídico, é argumento extrajurídico, né? É ameaçar o Cássio Nunes ou é prometer alguma coisa para o Cássio Nunes. Na próxima semana eu vou de Brasília de novo, que é o dia da sessão plenária, eu acompanho o deputado federal. Ou seja, tem um deputado federal nessa história aqui também, né? Aqui, ó, a primeira pessoa não funcionou, mas estamos recebendo o que ainda pode ser útil. Só quero o tiro certo, não quero ficar gastando contatos à toa. Contatos custam caro, como eu expliquei para vocês, em Brasília tem essa indústria de você conseguir contato das pessoas, lá custa caro você conseguir o contato, né? Enfim, na próxima semana eu vou a Brasília de novo, na quarta dia da sessão plenária, eu acompanho o deputado federal, estou sondando mais alguém que possa ser mais direto, né? Mas no geral é isso, tentando conseguir, né? E até esse povo é muito corrupto e folgado, está querendo ganhar em cima do outro, então vamos ter que agir certeiro. De novo, ela está falando o que eu já falei para vocês, rola dinheiro para você conseguir o contato da pessoa, e certamente para a pessoa te dar o contato no Nunes Marques mais ainda, né? Estamos correndo, eu do meu lado com contato de trabalho, com o pessoal que conhece aí lá em Brasília, ok, já converso com você. Ou seja, isso aqui são as evidências. Nada indica que eles conseguiram o contato com o Nunes Marques negou todos os pedidos da defesa, então juridicamente nada foi para frente, e o embargo auricular que eles estavam querendo fazer ali, né, que é ir lá e falar alguma coisa diretamente com o Nunes Marques fora do processo jurídico, né, o argumento extrajurídico da coisa, eles não conseguiram, né? Isso aqui é um escândalo, porque mostra que se esse pessoal estava tentando isso com o Nunes Marques, é porque com outros ministros eles conseguem, né? Tem outros ministros que já estão nessa parada. Outra coisa aqui, olha só, defesa do integrante do PCC pediu a redistribuição dos processos no STF após decisões do Nunes Marques. Não, porque o Nunes Marques a gente não tem contato, redistribui aí, redistribui significa sortear de novo os processos para ver se cai em alguém que eles têm o contato, né? O papo cabuloso, né? A gente tinha um papo cabuloso com o pessoal do governo. Se cair com o Fachin, se cair com o Xandão, se cair com o Toffoli, se cair com a Carmen Lúcia, né? Se cair com alguém que eles têm o papo cabuloso lá, eles resolvem o problema rápido, né? O problema é que caiu com o Nunes Marques, eles não têm papo cabuloso com o Nunes Marques, né? Mas tem um outro aspecto nessa história aqui que você pode prestar atenção, que é o fato de ele terem falado da embaixada da Rússia, né? E aí o Leonardo Coutinho está dizendo aqui, não, que teria prometido ajudá-los, e no final, não tem nada a ver, que o mais razoável é supor que o pessoal da embaixada não soubesse que estavam tentando ajudar um membro da maior organização criminosa da América do Sul. E aí que eu vou falar para vocês, aqui está o erro dele. Sim, a Rússia sabia que estava fazendo isso. Sabia, porque eu vou contar para vocês uma história sobre o Bellingcat. Bellingcat é um jornal independente na Tchecoslováquia e na Bulgária, que é do Christo Grozev. Christo Grozev é esse rapaz aqui. Ele é um investigador anti-Rússia e que estuda esse assunto da infiltração russa. Vocês sabem, a Rússia se infiltra em vários países. Se infiltra na Bulgária, se infiltra na Alemanha, se infiltra nos Estados Unidos. Recentemente, alguns dizem que conseguiu eleger o presidente americano. Aqui no Brasil, ele fez uma reportagem falando sobre aquele cara. Aqui no Brasil, vocês lembram que teve um caso de um espião russo que foi pego aqui no Brasil, que tinha falsificado tudo? O cara tinha passaporte brasileiro válido. Ele emitiu um passaporte na Receita Federal Brasileira, na Polícia Federal Brasileira, um passaporte brasileiro válido, tinha identidade brasileira, tinha tudo, e o cara era russo. Como é que esse cara conseguiu essas coisas todas aqui no Brasil? Não era falsificado não, estava no sistema da Polícia Federal, lá o passaporte dele, era tudo certinho. Aí você fica pensando, pô, é lógico que tem infiltração russa aqui no Brasil. E como é que os russos fazem essa infiltração? E o Christo Grozev, ele tem vários papers explicando como é que funciona isso. E é através dessas organizações criminosas que eles fazem isso. Por quê? Como é que é o processo que os russos fazem em qualquer país? Certamente foi como fizeram aqui no Brasil. O que eles podem oferecer? Eles começam ajudando organizações criminosas, de graça. Tipo assim, o PCC precisa de uma identidade falsificada? Os russos sabem falsificar a identidade muito bem, eles têm acesso a papel. Você sabe que esse papel de passaporte, papel de identidade, só são vendidos para governos, né? Você, como pessoa física, você não consegue chegar lá, me vê aí o papel que é usado para isso. Não pode. Só países podem comprar isso. A Rússia é um país, a Rússia compra e produz falsificações de identidade perfeitas.
Isso para criminosos aqui no Brasil, para o pessoal do PCC, o pessoal do Comando Vermelho, isso é ouro, isso vale ouro. E os russos fazem esse negócio, eles ajudam essas organizações meio que de graça. Não cobra nada não, tá aqui, ó. Ah, você quer fazer isso? Eu arrumo para você, eu ajudo você, eu emito a identidade aqui pro seu capanga, para ele fugir aí, para ele fazer alguma coisa. Eles fazem isso de graça. Por que eles fazem isso de graça? Porque é lógico, rapidamente essa organização começa a usar os russos como braço de apoio, começa a depender dos russos para isso. E aí, eles sabem também que toda organização criminosa acaba tendo traços dentro da polícia. É inegável, é natural. Né? A polícia e as organizações criminosas, né, estão em contato direto ali, a polícia investigando as organizações, mas, invariavelmente, o PCC deve ter policiais comprados. Você tem alguma dúvida que tem policiais no Brasil que são comprados pelo PCC? É lógico que tem, né? É lógico que tem gente dentro das polícias que estão na folha de pagamento dessas organizações criminosas. Elas não chegariam até onde chegaram se não tivessem esses contatos. E é aí que a Rússia infiltra dentro da polícia. Ela ajuda a organização criminosa em troca dessa infiltração da organização criminosa dentro da polícia. Tipo, ele fala assim, olha, agora eu não vou fazer mais identidade para você não, a menos que tu me dê o contato daquele cara que tu tem lá dentro da Polícia Federal, que eu sei que vocês pagaram o cara lá, vocês têm um informante dentro da Polícia Federal, eu quero o contato desse informante. E aí a Rússia fala, bom, esse cara já está ligado à organização criminosa. Então é um cara que já aceita dinheiro, já aceita suborno. A Rússia vai lá dar dinheiro para o cara e assim eles infiltram a Polícia Federal, infiltram as polícias militares do resto do país. Então deve ter um monte de gente que é ativo russo dentro da Polícia Federal, dentro desse pessoal, e aí com o dinheiro correto, com o contato correto, uma vez que eles entraram dentro da Polícia Federal, aí eles começam a cooptar mais gente lá dentro, né, justamente para tentar fazer esse tipo de coisa. Como é que um russo consegue um passaporte brasileiro na Polícia Federal? O cara ele tinha um monte de documento? Tinha, tudo falso. Quando você vai tirar passaporte, seus documentos são todos verificados, meu amigo. O pessoal da PF abre a telinha lá e checa cada documento seu. Vai lá no site do cartório para ver se sua certidão de nascimento é verdadeira, se a sua identidade é verdadeira. Como é que um russo conseguiu fazer esse tipo de coisa? Exatamente porque tem infiltração dentro do Detran aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, para poder emitir identidade falsa, dentro da coisa lá de Brasília. Então, ou seja, o que o pessoal está tratando aqui como, não, olha só, não tem nada que indica que eles souberam, de repente eles nem sabiam o que estavam falando contra o PCC. Não, meu amigo, meu caro Leonardo Coutinho, isso é o modus operandi dos russos para infiltrarem governos, é fazer amizade com organizações criminosas, através das organizações criminosas entrar dentro do governo e fica essa brincadeirinha. Como eles tentaram ajudar aqui o PCC, de novo, por quê? Porque eles vão cobrar depois do PCC algum acesso em alguma polícia, em alguma coisa para fazer alguma coisa e ajudar os russos, né? Criar algum documento falso e coisa e tal. Os russos aqui no Brasil, eu fico me perguntando como é que pode o governo brasileiro sequer se mover para tentar tirar os russos do Brasil. E a única resposta que eu tenho para isso é que, na verdade, os russos já tomaram conta, né? A estrutura brasileira aqui é tudo infiltrada, é tão infiltrada de russo que o pessoal não consegue nem se mexer mais aqui sem quebrar esse tipo de coisa. O que o pessoal está achando aqui que não, que pode ter sido Não, isso é o modus operandi dele. É assim que eles funcionam em todos os países. Eles entram em contato nos países para tentar ajudar as máfias. Lá eles mandam agentes para esses países, né, russos para esses países, para entrar em contato com a máfia, para ajudar, para criar carteira falsa, certidão falsa, dinheiro se for preciso, financiar crimes se for preciso. Em troca disso, eles pegam os contatos dessas organizações criminosas na polícia e infiltram dessa forma a polícia, infiltram sabe-se lá mais o que aqui no Brasil, porque no Brasil deve estar tudo infiltrado nessa altura. Então esse caso aqui, meu amigo, mostra claramente como é que é a infiltração russa mesmo. Não achem que os russos estão de inocente nessa história, não. É assim que funciona mesmo. Isso é um escândalo duplo. É um escândalo porque mostra como que o PCC acha que pode chegar lá no STF assim facinho. E é um escândalo também para você ver o quanto que deve ter de agente russo lá no STF, já de infiltrado russo lá no STF, a ponto de eles acharem normal. Não, eu consigo um contato. Consegue um contato por quê? Porque o cara da embaixada russa tem um contato lá dentro do STF, lá no final das contas, que já conseguiu de alguma outra organização, que já conseguiu de alguma outra forma infiltrar e botar lá, né? Bom saber que o Cássio Nunes não tá nessa, mas que deve ter gente no STF nessa, tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.